A principal função da cintigrafia cardíaca é a detecção de isquemia miocárdica. Isso é feito através da indução da isquemia, ou por esforço ou por drogas. No caso do esforço, usam-se protocolos padrões, tipo Bruce, Elestad, ou protocolos modificados, em que o paciente, em estágios de 3 minutos, vai progressivamente aumentando o seu esforço na esteira ou na bicicleta e no nível máximo se injeta a substância, pressupondo então que haja um desequilíbrio maior da demanda naquele momento. O que é que o exercício faz com o organismo em termos da circulação? São jogadas substâncias adrenérgicas do endotélio e substâncias vasodilatadoras provenientes dos metabólitos da isquemia. Ou seja, existe uma resposta dual no esforço em que tanto a vasoconstricção como a vasodilatação ocorre. O efeito adrenérgico sendo principalmente aumento da PA, da frequência cardíaca, do duplo produto e do consumo de oxigênio miocárdico. No repouso, você pode não detectar nenhuma diferença entre um vaso com lesão severa e o outro sem lesão, porque não existe demanda aumentada e o repouso é suficiente para irrigar as duas áreas. Mas quando você provoca uma demanda aumentada, em que se exige mais quantidade de oxigênio, a área com estenose sofre muito mais porque ela já está com a reserva de vasodilatação exaurida, não tem mais o que dilatar. Enquanto que aquela área sem estenose tem toda a sua capacidade de vasodilatação. Com isso, há uma drenagem do sangue da área comprometida para a área sem estenose. E isso levando, evidentemente, mais MIB com tecnésio, então muito maior quantidade de atividade, radioatividade para a área sem lesão do que a área com lesão. E esse defeito de captação vai ser flagrado pela gama-câmara. A outra alternativa ao esforço é o uso com vasodilatadores. No caso dos vasodilatadores, ele atua em receptores para vasodilatação e com isso causa a vasodilatação praticamente máxima na árvore coronariana, promovendo um efeito de roubo de sangue muito maior do que o teste de esforço. Então é muito mais amplo esse roubo de sangue daqui com dipyridamol do que com o esforço. E isso sem muito aumento da PA, praticamente não aumenta a PA, a frequência cardíaca, nem o duplo produto, nem existe aumento do consumo de oxigênio do miocárdio. Nestes slides, mostrando então os dois modos de indução de isquemia para você detectar essa isquemia pela cintigrafia cardíaca. O estresse físico de esforço ou o estresse farmacológico, representado pelo dipyridamol, adenosina e dobutamina. A dobutamina causa o mesmo efeito que o teste de esforço, porque ela age como a adrenalina e, portanto, aumenta o inotropismo, aumenta a demanda de oxigênio, leva a uma vasodilatação no final. E o aumento do fluxo balanceado pela adrenalina e os metabólitos do miocárdio, que é muito menor essa vasodilatação do que aquele provocado pelo dipyridamol, em torno de 4 a 8 vezes, e que faz isso sem nenhum aumento do gasto energético, nem do consumo de oxigênio, nem da PA, né, como a gente viu. Para que o exame seja bem feito, é necessário que o paciente siga recomendações em relação ao esforço, que já são padrões e todo mundo conhece, em relação à dobutamina, que também é padrão, está listado aqui, e em relação às drogas. Em relação às drogas, jejum de 4 horas, sem beta-bloqueador de 2 dias, sem beta-bloqueador de cálcio de 2 dias. E em relação ao dipyridamol e adenosina, jejum de 1 dia de cafeína e xantinas, porque eles são antagônicos do dipyridamol e, portanto, pode diminuir a sensibilidade do exame. Então, bebidas como café, Coca-Cola, chá, mate devem ser evitados nesse período. E se o médico pede o exame com dipyridamol, o paciente não pode ter asma, porque o dipyridamol ele tem um efeito broncoconstrictor e pode desencadear um ataque de asma durante o exame.
O dipyridamol também retarda o impulso pelo nó atrioventricular e, portanto, pacientes com bloqueio AV de primeiro grau sem marca-passo, bradicardia abaixo de 40, doença do nó sinusal sem marca-passo, pacientes com infarto recente, angina estável deve ser compensada primeiro para poder depois fazer o exame. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva com pressão arterial sistólica abaixo de 90 deve ser evitado. Pacientes com sofrimento cerebral, isquemia cerebral transitória, cefaleia intermitente, AVC recente deve ser evitado, ou com intolerância aos compostos do dipyridamol. E quando o médico pedir o exame com dipyridamol, não peça dipyridamol e teste do esforço. Ou é o dipyridamol, ou é o teste de esforço. Ou é a dobutamina, ou é o teste de esforço. Não existe os dois exames conjuntos. O que pode se fazer, o médico pode, durante o estudo de dipyridamol, colocar o paciente para andar um pouquinho na esteira, mas a rigor não é um teste de esforço com dipyridamol. Então, ou se pede teste de esforço, ou se pede dipyridamol, ou se pede estudo com dobutamina. Existe uma terceira droga mais recente, que é o regadenoson, e que ele permite a injeção em bolos. Diferente do dipyridamol, que é feito simplesmente por infusão ali na veia do paciente, sem precisar de bomba, enquanto que a dobutamina e a adenosina necessitam de bomba de infusão. Nós já vimos, então, fazendo a primeira recapitulação, como é feito o exame de teste de esforço. Veremos agora como é feito o exame com dobutamina e depois como é feito o exame com dipyridamol. E, na sequência, veremos os protocolos para a pesquisa de isquemia. Nessa linha da abscissa estão os eventos que ocorrem para a realização do exame. O início sempre à esquerda e terminado aqui à direita. Na ordenada, o fluxo de 0 a 100%. Aqui a descendente anterior com lesão de 90%. Aqui a coronária direita sem nenhuma lesão, para ser comparada. Aqui o padrão de resposta do uso da dobutamina. Começamos então com a injeção do traçador em repouso. 1 hora depois se faz a imagem e uma vez obtida essa imagem, o paciente é colocado na bomba de dobutamina, fazendo a infusão padrão até 40 microgramas por quilo por minuto. E nesse momento em que é atingido o máximo, se faz a injeção da dose 3 vezes maior do que a injeção de repouso para suplantar eventual defeito que haja na imagem de repouso. E na sequência, 1 hora depois, se faz a imagem de repouso. Observe que existe um intervalo de 1 hora entre o estresse máximo obtido e a imagem desse estresse. Nesse íntere, alterações dinâmicas podem acontecer com o coração e o médico deve estar ciente disso. Nesse padrão de resposta à dobutamina, nós vemos que em repouso o coração pode perfeitamente cuidar do miocárdio até um nível de obstrução em torno de 90% sem isquemia. A partir desse momento em que ultrapassando 90%, essa área em azul já mostra um grau de sofrimento miocárdio, mesmo que não haja aumento de demanda por oxigênio. Quando o paciente é colocado em aumento de demanda por oxigênio, até abaixo de 50%, a vasodilatação cobre essa demanda. Mas a partir do momento que 50%, 60%, 70% está presente, a ocorrência de isquemia torna-se patente, indicando que a lesão é funcionalmente importante. A hemodinâmica praticamente garante um bom diagnóstico das lesões, nos extremos das lesões, 90%, 80%, ou lesões com 10%, 20% ou sem lesões. O problema é nesse intervalo entre 50% e 70%, em que não necessariamente esse grau de estenose causa isquemia. Você pode ter um paciente com 2 pacientes com a lesão de 70%, um pode ter isquemia e outro não. Quer dizer, um pode ser passivo de stent e outro não. Então você tem que investigar com a cintigrafia para ver se essa lesão é funcionalmente importante. Já o estudo com dipyridamol, como ele é feito? É calculado
uma dosagem de dipiridomol por quilo para o paciente e é diluído em 20 ml de soro fisiológico. Isso é injetado manualmente pela enfermeira, levando cada 5 ml 1 minuto, de forma que a infusão dura em torno de 4 minutos. Começamos sempre com, primeiro, a injeção no traçador basal, para obter uma imagem basal. Aí começa a infusão. Terminada a infusão, dá-se mais uns 3 ou 4 minutos e se faz a injeção do traçador, flagrando, portanto, a alteração máxima da dilatação. 2 minutos depois, você desativa o dipiridomol com aminofilina venosa, em meia ampola de aminofilina, e cerca de 1 hora depois, você então faz a imagem correspondente a esse estresse, novamente chamando a atenção. Entre o estresse e a imagem desse estresse decorre 1 hora, em que alterações dinâmicas podem ou não ocorrer aqui e o médico deve estar ciente disso. As alterações de perfusão, de vasodilatação que acompanham esse tipo de exame farmacológico está explicitado aqui com uma maior resposta da vasodilatação do que em relação à dobutamina e ao teste de esforço, reforçando novamente isso. Esses pacientes, durante a infusão, existem alguns efeitos colaterais que não são muito graves. Por causa da vasodilatação, pode haver uma leve dor de cabeça, uma tontura leve, enjoos, aquela ânsia de vômito, mas não necessariamente chega a vomitar, é muito difícil. E uma dor no braço em que é injetado, porque a substância, o dipiridomol, sendo alcalino, ele incomoda um pouquinho a veia. Então o paciente pode sentir um incômodo, mas o exame dura em torno de 10 minutos, é rápido e geralmente é muito bem conduzido. A frequência cardíaca se eleva um pouquinho. Deve ser salientado o seguinte: hoje em dia, praticamente, não é a ergometria que é a principal indutora de isquemia dos laboratórios de cardiologia nuclear, é o dipiridomol. Em torno de 70%, a maioria desses exames que vão para a indução de isquemia são feitos com a substância farmacológica. E a ergometria desempenhando um papel menos, porque geralmente os pacientes ou não aguentam andar na esteira ou têm uma doença muito grave. E o fato é que os exames com droga passam a ser prevalentes na indução de isquemia pela medicina nuclear. Uma vez vistos os modos de indução de isquemia, esforço, ou dobutamina ou dipiridomol, e como cada um é feito, vamos ver agora como isso é aplicado nos protocolos. Novamente, chamando a atenção, começando sempre da esquerda e caminhando para a direita. Primeiro, na pesquisa de isquemia com Sextamib, marcado com Tecnest 99M, que fica praticamente dentro do miocárdio, ele não redistribui. Nós começamos com a injeção em repouso. 1 hora depois se faz a imagem que corresponde à perfusão em repouso. Uma vez obtida essa imagem, o paciente é submetido a estresse na esteira rolante ou na bicicleta ergométrica, seguindo-se uma frequência submáxima de pelo menos 85%, e alcançado essa submáxima, ou mesmo o paciente alcançando o teto máximo, se faz então a injeção do Sextamib durante esse pico, numa quantidade 3 vezes maior do que a de repouso. Esse paciente depois é encaminhado para a sala de espera, faz a mini refeição para evitar os problemas de atividade subdiafragmática. Como é feito sob esforço, essa atividade subdiafragmática é bem menos ativa do que aquela feita com droga. Então basta meia hora de espera e não aquela 1 hora padrão para se pegar a primeira imagem. E você então vai detectar a eventual diferença de captação entre um leito coronariano e outro. Aqui o padrão de resposta vasodilatadora provocada pelo estresse físico. O outro traçador que é utilizado para a detecção de isquemia da medicina nuclear, que hoje em dia se usa menos, é o Thalio. Antes do MIB,
era o talho que era mais usado. Hoje é o MIB que é usado. O talho, você tem que ter o cuidado. Você veja bem que aqui nessa faixa de eventos não existe mais a imagem de repouso, nem aquela espera de 1 hora. Uma vez que você injeta o paciente, você coloca o paciente na esteira, injeta no esforço e não espera 1 hora para fazer a imagem. Dentro de 10 minutos você tem que fazer essa imagem. Por que ocorre isso? Porque o talho ele procede como potássio, é um análogo do potássio. Ele sofre mesmo comando da bomba de sódio e potássio que joga ele para dentro da célula, joga e tira. Ou seja, ele impregna o coração em torno de 15, 20 minutos, satura e depois começa a sair. Ele vem para a circulação. E nessa saída da circulação, ele fica num grau mínimo que começa a preencher as áreas que estão com déficit de captação. Por isso, se você não faz a imagem dentro de 10 minutos, corre o risco de que dentro de 20 minutos ela esteja assim e você não detecta esse déficit de captação que você só detecta se você fizer a imagem precoce. Após 3 horas você faz a repetição da imagem e então compara com a imagem de repouso. E esse padrão de saída do talho da célula ocorre não só no coração, como no fígado, no baço, no osso, no músculo, no pulmão, no cérebro, ou na hemácia, onde houver célula que o talho entra, ele vai posteriormente sair, vai para a circulação e começa a reencher aquele déficit de captação que havia no início do exame. Justamente por causa dessa característica de entrada e saída e redistribuição do talho, ao contrário do MIB, o MIB praticamente não redistribui. Existe uma redistribuição mínima que praticamente se considera como não redistribuição. Então o MIB não redistribui, mas o talho redistribui. Então, justamente por causa dessa redistribuição, o talho é usado para saber se uma célula miocárdica é viável ou não, se ela é capaz de se recuperar após a intervenção, a colocação de stent ou revascularização cirúrgica, se aquela área que está discinética depois da cirurgia vai recuperar. Por quê? Porque se ele mostra que existe recuperação, se existe isquemia, ali tem uma área viável. E se o grau de captação atinge 50% ou mais, significa que é uma área que está relativamente perfundida, que retém o traçador. Se retém o traçador, tem membrana íntegra e, portanto, tem possibilidade de recuperação. Nós vamos discutir isso numa exposição depois só sobre viabilidade miocárdica. Então, por causa dessa redistribuição, o talho é usado para a viabilidade miocárdica. Aqui, os eventos começam com a injeção inicial do talho, 10 minutos depois tem que fazer a primeira imagem, nós já sabemos por quê. 4 horas depois faz a imagem de redistribuição e, se for o caso, se for necessário, faz uma imagem de 24 horas. Nós costumávamos fazer isso, muito trabalhoso. Hoje em dia só se faz a imagem de repouso e redistribuição. Aqui na ordenada não mais o fluxo, mas a concentração do talho. Então, injetado o talho, a primeira imagem inicial você vai ver uma concentração baixa de talho e depois disso vai paulatinamente, nesse intervalo de 10 minutos a 4 horas, essa concentração vai aumentar até chegar próximo ou igualar a área que não tem a obstrução. Existe uma variante desse protocolo que é simplesmente depois da imagem de redistribuição, você dá um reforço de talho, injeta mais 1 miliquerri de talho além daqueles que você injetou no basal. Por quê? Porque se você sente que a imagem continua parecida, não redistribui nada, você coloca esse reforço que faz com que maior concentração de talho fique na corrente sanguínea e isso tenda a encher. Então, repete a imagem 1 hora depois desse reforço e isso é comparado com a imagem inicial. Por fim, o estudo de viabilidade usando o Sextamib. O Sextamib se descobriu que, embora ele não se redistribua como talho, mas se você usa ele com um isodil sublingual que melhora o fluxo a nível da circulação coronariana, você pode ter informação tão fidedigna em relação à viabilidade quanto o talho.
Para isso, ele é feito em 2 dias. No primeiro, você faz aquela avaliação padrão de isquemia, que nós já vimos no teste de esforço, com dobutamina, com dipiridomal. E no segundo dia, o paciente vem, a substância já não está mais no organismo, você faz um isordil sublingual, dentro de 5 minutos desse isordil você injeta o Sextamib e faz, então, 1 hora depois, a imagem. Essa imagem é então comparada com aquela imagem prévia do dia anterior que não melhorou. Havendo melhora, você sabe que existe viabilidade. Nós temos imagens boas do MIB com melhora simplesmente com isodil sublingual. Tardiamente você pode também fazer uma imagem de 3 horas e essa imagem pode em tese melhorar. De forma que nós finalizamos aqui os protocolos usados na cardiologia nuclear para avaliação de isquemia miocárdica. E com a isquemia miocárdica, a fibrose miocárdica. E com a fibrose miocárdica, a isquemia miocárdica, você pode também ver a repercussão disso na função ventricular, como nós já vimos na primeira parte dessa palestra. Um agradecimento para todos pela atenção.